Jesus. Amém, queridos? Por favor, sentem-se. Louvado seja Deus pela tua presença. Boa noite, igreja. Que a paz de Cristo esteja no seu coração e que aí invente de fazer morada. Você pode enfrentar a luta que for, a batalha por fora, externamente, no seu dia a dia, mas tendo paz no coração, com certeza a vitória vem. Então que a paz de Cristo, não é a paz que o homem tenta te dar, é a paz de Cristo, a paz de Deus, aquela que ninguém consegue entender. Está enfrentando uma enfermidade, mas está de cabeça erguida, está enfrentando uma luta em casa, mas está de cabeça erguida, está enfrentando uma dificuldade financeira, mas está de cabeça erguida. Como é que pode isso? É paz no coração. Que Deus coloque essa paz dentro de você hoje, amém? Em nome de Jesus. Eu quero enveredar pela mensagem que Deus colocou no nosso coração. E já vou avisando, é uma repreensão, irmão. Deus está nos repreendendo hoje. E eu peço que você abra o seu coração. Não feche não, muito pelo contrário. A repreensão, Deus só repreende aquele que Ele ama. E Deus tem um amor por você muito grande, por mim muito grande. De manhã foi uma bênção aqui, e eu creio que agora não vai ser diferente. Amém? Oséias capítulo 4, versículo 1. Abra aí a sua Bíblia. A gente tem vivido tempos muito complicados, aqui na terra. Estamos passando por essa pandemia. Estamos passando por um momento difícil na nossa política, não de agora, mas já há alguns anos. Estamos passando por problemas de comportamento dos nossos filhos, As escolas já não ensinam mais como ensinavam há décadas atrás. São coisas que nós não estamos acostumados a conviver. A gente tem enfrentado lutas constantes e diárias em todas as áreas da nossa vida. O mundo parece que não tem jeito, está indo por um caminho que certamente não terá volta. Mas deixa eu falar para você, tudo isso está no controle do Senhor. Ele nunca perdeu o controle de nada, da nossa vida, nunca perdeu o controle da nossa casa, nunca perdeu o controle da nossa família. Ele quer que nós venhamos entender isso, e através das nossas decisões, através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, nós venhamos tomar posse desse controle dele, e venhamos caminhar na direção que Ele quer que a gente caminhe. Então, que o que Ele fala com você hoje sirva para que você entenda que Ele nunca virou as costas para você, nunca, nem para mim e nem para ser humano nenhum. Qualquer que for o ser humano, Deus está colado com ele. Acontece que por causa das decisões, por causa do jeito de ser, de se comportar, de agir, em muitos destes, na vida de muitos destes, o Senhor fica impossibilitado de agir. Não que Ele não consegue agir, Ele consegue agir na vida de qualquer pessoa, mas as atitudes, as decisões que a pessoa toma, a palavra de Deus impede que Deus haja na vida da pessoa. Ele não vai mudar a palavra dele por causa de você. Quem tem que mudar por causa da palavra dele é nós. E aí Ele passa a poder agir na nossa vida. Amém? Então entenda, o que está acontecendo no mundo é permissão de Deus, de estar no controle dele. Mas para que isso, pastor? É para a gente acordar. É para a gente abrir os olhos e largar de ser brincante, irmão. Brincando de ser evangélico. Brincando de ser cristão. Com Deus a gente não brinca. Eu costumo falar sempre que Deus permite. Agora vai ser um momento desse. Não brinque de ser cristão, porque Satanás não brinca de ser Satanás. O diabo não brinca de ser diabo, ele é. E se nós permitirmos, ele entra na nossa vida e faz um arraso em tudo que nós temos. Então nós temos que batalhar constantemente contra essa força negativa. E se nós batalharmos de uma maneira que a gente não consegue entender o que temos que fazer, é como dar soco no escuro, irmão. Você não sabe quem vai atingir, quando vai atingir, como vai atingir, onde vai, não sabe nem se vai atingir o inimigo.
mas o inimigo sabe exatamente onde ele pode nos atingir. Vamos lá? Para a palavra? Está escrito o seguinte: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de... Então não é com o mundo, é com o povo de Deus. Essa palavra é para o povo de Deus, filhos de Israel. Tem alguém aqui que é filho de Israel, irmão? Todos nós que aceitamos a Cristo, aceitamos a viver segundo os princípios bíblicos, somos povo de Deus, povo de Israel. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Por quê? Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque não há verdade, nem benignidade, e nem conhecimento de Deus na terra. Olha que coisa séria que está sendo falada aqui, irmão. É uma direção muito séria. O Senhor, Ele tem uma tristeza no coração para com o povo de Deus. O povo de Israel, os filhos de Israel. Nós, povo da igreja. Que infelizmente, no meio nosso, não há verdade, nem benignidade, e nem conhecimento de Deus nessa terra. Pastor, você está me chamando de mentiroso? Eu não estou falando isso, irmão. Estou falando que no meio dos filhos de Israel. Quer dizer que alguns sim, outros não. Eu quero acreditar que você não está no time de que se enquadra no que Deus está falando aqui. Mas se tiver, hoje é a oportunidade de mudar. Aí eu oriento você. Eu não estou falando de você, eu estou falando para você. Para você avaliar como é que está a sua vida, se está dessa maneira. Não há verdade. Não precisa falar aqui que é verdade, precisa? A pessoa que anda na verdade não mente, não fica com mentira na boca. Tem mentira na boca? Então não há verdade. Ah, pastor, eu minto de vez em quando. Não, você mente e acabou, irmão, acabou. A mentira, ela destrói o ser humano. Porque a mentira não foi inventada por Deus, a mentira foi inventada pelo inimigo. João 8,44 diz que Satanás, o diabo, ele é pai da mentira. E se você exerce esse comportamento, mentira, você não é filho de Israel, você é filho do diabo. Pastor, você está me chamando de filho do diabo? Se você mente, sim. Se você não mente, fique em paz, não é com você. E volto a falar, não estou falando de você, estou falando para que você avalie sua vida. Benignidade, você está fazendo bem? Você gosta de fazer o bem? Para você fazer o bem é uma arte? Ou você faz o bem quando quer, ou quando pode? Fazer o bem, meu irmão, tem que ser constantemente na nossa vida. Para quem, pastor? Para quem precisar. Ah, pastor, mas quem precisa é pessoa que eu não gosto. É para essa que você precisa fazer o bem. Fazer bem para os nossos amigos é muito fácil, para os nossos filhos é muito fácil, para a nossa casa é muito fácil. Mas isso aí até o ímpio faz. Nós temos que ser diferentes. O Senhor diz que fazer o bem, a palavra diz que para fazer o bem não tem que olhar aqui. A palavra diz, não, nos dá a entender isso. Não está escrito isso, mas nos dá a entender isso. A palavra diz que eu tenho que amar o meu inimigo, irmão. Você ama os seus inimigos? Deus tem uma contenda com a terra, com os habitantes da terra, né? Porque não há verdade, nem benignidade, e esse aqui é o principal, nem conhecimento de Deus na terra. Tem tanta gente cuspindo santidade aí, irmão, mas se puxar a cabrita dela, o que é a cabrita? A ficha corrida. Se puxar a ficha, o histórico dessa pessoa é tão sujo quanto o ímpio, porque tem comportamento de palavras que não dá orgulho para Deus, mas quer falar do irmão que está falando palavrão. Tem comportamento de atitude que não dá orgulho para Deus, mas fala do comportamento do irmão. Meu irmão, poxa vida, você está falando que é de Deus, mas não conhece o próprio Deus que você diz que serve. Nós temos que mudar isso na nossa vida, irmão. Nós temos que servir um Deus de verdade. Um Deus que quando você clama, Ele ouve, responde, opera. Não uma oração que você faz, espera e não vem a ação de Deus. Por que será? Por que Deus? Deus fala, por causa de tu, por causa do seu comportamento, por causa das suas atitudes.
quer bater no peito e falar que é cristão, mas na hora do vamos ver, não age como tal. Porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Versículo 2: só prevalecem o perjurar. Perjurar é dar a palavra e não cumprir, irmão. A pessoa faz um voto e não cumpre. Cuidado, é o que está falando aqui. Só prevalecem o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Hoje se mata por nada. Ou estou mentindo? Qualquer motivo é motivo para matar. Será que nós somos desses, irmão? Deus olhou para a terra e viu isso. Será que nós estamos inseridos no meio desse grupo seleto que age através do perjúrio, da mentira, da morte? O salário do pecado é matar, é levar a pessoa a pecar, ou você praticar o pecado e matar mesmo, tirar a vida. O furtar e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Versículo 3 fala assim, ó: por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, como os animais do campo, com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Veja, o Senhor Deus está falando com os filhos de Israel que a terra onde eles vivem é uma terra que precisa de mudança, filho, de transformação. É um povo que precisa de mudança e de transformação. Esses dias atrás eu falei, eu não estou vendo aqui, meu irmão, no dia de hoje, as pessoas que trabalham com o espírito, macumbeiro falando de macumbeiro. Você vê? Você vê macumbeiro falando mal de macumbeiro? O terreiro A está brigando com o terreiro B. Você vê? Mas você vê crente da igreja tal falando mal da crente da igreja X, pastor da igreja A falando mal do pastor da igreja B. Será que é isso que agrada a Deus, irmão? Mas o cara é um pecador, é um falso profeta. Versículo 4, presta atenção aqui. Com tudo isso, ou seja, todavia, apesar de tudo isso, ninguém contenda e nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Eu não tenho que repreender ninguém. Eu não tenho que ir de dedo rígido sobre a face de alguém. De ninguém. Ninguém contenda com ninguém, irmão. Perdão. Ninguém contenda e nem qualquer repreenda. A repreensão não cabe a mim e a você. A repreensão cabe a Deus. Por exemplo, neste momento, quem está repreendendo você não é o pastor Ed. Quem está repreendendo você é o Espírito de Deus. Porque Ele sabe onde você precisa mudar. Aonde eu preciso mudar. Enquanto eu prego para você, eu também ouço. E muitas palavras que eu libero aqui apertam dentro do meu coração. Então eu preciso mudar. Eu preciso me esforçar para mudar, porque não é fácil uma mudança. A gente fala em mudança, parece que é assim, né? Trocou um chip, colocou outro, mudou. Não é assim, conosco não é assim. Nós não somos mecânicos, nós somos seres humanos, que estamos acostumados a viver por tradições, por costumes, e às vezes essas tradições e costumes não agradam ao Senhor. Então tem que mudar. Tem que mudar. Há quanto tempo atrás você adorava imagem e escultura? E hoje você não adora mais. Foi de uma hora para outra? Não, levou um tempo. Levou um tempo até que você falou: opa, eu preciso mudar. Mas o que Deus quer ver em mim e em você? Quer ver em mim e em você um esforço, pelo menos um esforço para não estar nesse grupo. E se tiver, um esforço para sair dele. Como que acontece isso, pastor? Vamos lá. Por isso cairá de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. O que é isso que ele está falando aqui? Eu, como seu pastor, se eu não buscar entender o que Deus quer para você,
o que Deus quer para esta igreja, se eu não buscar nas escrituras sagradas uma direção para você seguir, eu vou falar daquilo que eu sei, e aquilo que eu sei vai acabar com a sua vida. Então, tanto você quanto eu, nós vamos cair. Você cai de dia, eu caio de noite, e Deus acaba com a nossa mãe, que é a nossa igreja. Fácil entender. Ou eu busco a Deus para falar com você, e você busca a Deus para que Deus me use para falar com você, ou então fala uma coisa, você entende outra. Deus dá uma direção e a gente segue para outra. Não vai dar certo isso. Ou a gente fala a mesma língua, ou então nós vamos estar perdidos. É para nós falarmos a mesma língua, nós com o Senhor, pastor? Também. Mas principalmente nós falarmos a mesma língua que o nosso Criador. Ele é a principal palavra, Ele é a principal direção que nós temos que seguir. Porque se não cair eu, cai você, cai todo mundo, até a igreja cai. Porque a igreja não é do homem, a igreja é de Cristo, irmão. É Ele que comanda a igreja. Ele mesmo nos ensina, se tem uma mão que nos faz passar vergonha, o que eu tenho que fazer? Cortar e jogar. Tem um olho que te escandaliza, arranca e joga fora. Não vai sair por aí cortando a mão nem arrancando o olho, não é isso. É que você tem que ter domínio. Se alguma coisa em você te faz escandalizar, isso tem que ser cortado, filho. Tem que ser tirado da sua vida. Se você é inevitável que aconteça escândalo na igreja. Sai daquele por quem vier o escândalo, diz a palavra do Senhor. Ou seja, vão acontecer escândalos no altar, no salão da igreja, no corpo de membros da igreja, no corpo de obreiros da igreja. Se der moleza, se der bobeira, acontece escândalo. Agora, ai daquele meio escândalo. Haverá uma séria consequência sobre a vida dessa pessoa. Não é para hoje essa mensagem, outro dia eu trago. Então, lute para fazer o quê? Conhecer mais de Deus, irmão. Ele falou que não tem conhecimento de Deus na terra. Por isso é que há destruição na nossa vida. Veja aí o versículo 6, que é bem conhecido. Olha lá. Ó. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Agora, faltou conhecimento não é porque não tinha ninguém que pregasse, é que as pessoas estão rejeitando. Olha lá, ó. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei de Deus, do teu Deus, também eu me esquecerei de quem? De teus filhos. Uma falha nossa gera consequências para a nossa geração futura, irmão. Um erro nosso aqui vai fazer com que os nossos filhos sofram lá. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Ah, pastor, sacerdote aqui é o Senhor, ó o dedinho. Não. Apocalipse capítulo 5 fala que pelo sangue de Cristo eu fui feito rei e sacerdote. Tanto eu quanto você. Quem aceitou a Cristo na vida é feito rei e sacerdote. Rei porque tem total domínio da sua vida. Você tem o livre arbítrio, a quantidade, a capacidade de tomar decisões abertamente na sua vida. Tem ou não tem? Você tem um reinado da sua vida. Você que reina sobre a sua vida é rei. E você, hoje o véu foi rasgado e você pode buscar Deus quando você quiser, como um sacerdote. Antigamente não. Tinham que vir ao sacerdote para que o sacerdote buscasse Deus. Hoje não. Lá na tua casa você faz oração? Faz ou não faz? Então você é sacerdote também. Mas se rejeitar o conhecimento, meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu o rejeitaste, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Misericórdia. Eu não posso amarrar essa palavra porque é uma palavra de Deus, irmão. E se quer ver um ser humano se dar mal, é viver fora da presença do Senhor. Versículo 7 fala assim, ó: como eles se multiplicaram, assim contra mim
pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. É misericórdia, irmã Marta. Misericórdia. Nós estamos tendo tanta chance de ter a condição de adorar a Deus de verdade, irmão. Deus está nos dando abertura tão grande da palavra dele nesses últimos tempos. Mas muitos de nós temos virado as costas para as palavras do Senhor e prestado atenção muito mais nas palavras que a televisão está falando, que os noticiários estão falando, que as pessoas estão falando. Esse coronavírus está sendo uma desgraça tão grande nesse mundo. Não é nem pela ação dele, mas é pelo trauma que ele está causando na mente das pessoas, irmão. Tem gente com medo de tudo. Tem gente com medo de tudo por causa do coronavírus. Óbvio que eu não estou falando para você ser displicente, não é isso. Estou falando para você seguir os protocolos, mas você não precisa ficar doido por causa disso, irmão. Não precisa ficar maluco. Toma os cuidados que você tem que tomar. Álcool gel, use. Máscara, use. Lavar as mãos, lave. Manter distanciamento, tente manter. Faça a sua parte, irmão. Deus vendo que você está fazendo a sua parte, vai lhe proteger. Agora fica sabendo que fulano pegou, que ciclano pegou. Aí, estou até sentindo falta de ar já. Será que já é? Quantas vezes você pensou que já estava com coronavírus? Desde que começou isso? Quantas vezes? Um bocado, né, irmão Carlos? Alguns aqui eu sei que pegou, mas está aqui, não está? Se teu fosse, até aqui nos ajudou o Senhor, o que vai impedir ele de ajudar aqui para frente, irmão? A falta do conhecimento. Caramba, eu não vou para a igreja por causa do corona. Já falou isso? Fala para mim se não falou. Para a igreja não vem, mas no mercado vai. Hã? Na lotérica vai. Lá não tem gente não. É só aqui que tem. Lá não tem aglomeração não. Passa aqui na Caixa Econômica e dá uma olhadinha para você amanhã. 6 horas da manhã, 6. Está dobrando para o Banco do Brasil lá quase. Aqui não pode. Para, irmão. O mesmo Deus que protege lá, protege aqui só. Protegeu lá, que é mundo, não vai proteger aqui, que é, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Quer dizer, pode ir em todo lugar, mas ninguém não pode ir, está com medo do corona. Pelo amor de Deus. Está virando as costas para o Senhor. Ah, mas tem muita gente. Não tem não, filho. Olha aí, está de cadeira vazia. Tem menos gente aqui do que no banco. Pode ter certeza, estou falando para você. E aqui você conhece a maioria das pessoas. Não estou falando para você ser displicente, estou falando para você tomar cuidado, mas não virar as costas para o Senhor. Você precisa conhecer mais do Senhor. Porque senão, não só você, mas as gerações futuras poderão sofrer muito mais do que a gente está sofrendo hoje. O povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Não porque não tinha conhecimento para dar, tinha sim, é que o povo rejeitou. E rejeitando, Deus também vai fazer o que nas vidas? Se você está rejeitando, vai rejeitar. Não deixe o inimigo ganhar campo na sua vida. Como eles se multiplicaram, versículo 7, assim contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Eu acho que a gente já passou vergonha demais na nossa vida, irmão. Vamos mudar esse negócio? Quer transformar? Quer fazer o contrário? Ao invés de vergonha, passar a ter honra? Quero, pastor. Então medite na palavra do Senhor. Escute Deus falar. Busque a palavra de Deus falando contigo. Porque se continuar, meu irmão, nesse ritmo que a gente está, misericórdia. Lembra que eu falei que está tudo sob o controle de Deus? Tudo isso aqui está acontecendo por permissão do Senhor. Já faz dias que a gente vem vendo o ser humano se degradando, o ser humano mudando tudo que Deus está fazendo. Faz tempo ou não faz tempo que está assim? Tudo está no controle do Senhor. Ele não queria que acontecesse isso. Mas o pastor Renato Dota, na vigília que teve lá na sede, ele ministrou uma palavra que está em Romanos, capítulo 1. Abre aí, por favor. Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, por favor.
Eu achei muito pertinente trazer essa palavra para a gente meditar hoje. Isso aí. Preste atenção pelos versículos que a gente vai meditar a partir de agora. Aí você vai entender um pouco por que está tudo acontecendo dessa maneira que a gente tem visto nos noticiários, né? No dia a dia da nossa vida aí. Vamos lá? Romanos 1:18 está escrito o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Ou seja, a ira de Deus vem sobre a vida daqueles que sabem da verdade, entendem da palavra. Hoje só não entende quem não quer, irmão. Só não presta atenção no que Deus está falando quem não quer. Hoje o que mais tem na face da terra são igrejas que ministram a palavra do Senhor, não só nos seus templos, mas também na televisão, no computador, no celular. Da mesma coisa que tem coisas ruins, da mesma maneira que tem coisas ruins no aparelho celular, também tem coisas boas, se você souber acessar. Então, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Eles sabem da verdade, mas não praticam. Deus instrui essas pessoas, eles detêm a verdade neles, mas não colocam em prática, praticando uma injustiça muito grande contra o que Deus está os ensinando. Aí vem a ira. Lembra Davi falando? Que o Senhor não nos repreenda na tua ira. Por quê? Porque a gente não suporta a ira do Senhor, irmão. Imagina Deus irado com um de nós, irmão. Irmão, um cafungar de Deus dizima a vida de uma pessoa. É claro que Ele não vai fazer isso. Eu estou falando que se Ele se irar de verdade, se Ele fosse como nós, louvado seja Ele mesmo, que Ele não é como a gente, nenhum de nós estaríamos aqui há muito tempo. Muito tempo. Mas Ele é diferente da gente. Ele fica irado, fica. A ira do Senhor não é levar a gente a errar. A ira do Senhor é fazer isso aqui, ó. Deixar você viver como você quer. 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Ou seja, essas pessoas que conhecem a verdade, Deus quer usar essas pessoas para chegar até o coração de outras, mas elas não se deixam usar pelo Senhor. Elas só deixam fazer, elas só permitem que Deus faça aquilo que elas querem no corpo delas, na vida delas. Então isso é que Deus manifesta. Agora, Deus, se é vontade do homem, aí Deus sai de cena e deixa o homem. O que Deus quer que seja manifesto em mim e em você é a plena presença dele em nossa vida, a ponto das pessoas olharem para nós e acharem graça no Deus que a gente serve. É a gente mostrar para eles um Deus que realmente é poderoso, é verdadeiro e que pode mudar qualquer coisa na vida de uma pessoa. Mas o comportamento que nós estamos tendo, irmão, será que é este? Será que a propaganda de Deus através da nossa vida tem chamado a atenção dos outros? Reflita, pense. O que você tem feito da sua vida diante de Deus tem chamado a atenção de alguém para Deus ou para você mesmo? João Batista batizando o povo, uma multidão em volta dele, passa o Senhor Jesus com seus discípulos e toda a multidão segue Jesus Cristo. Vêm os fariseus a João Batista e falam: olha, você não é o cara, meu irmão, está todo mundo indo atrás daquele doido ali. João Batista fala assim: ei, fariseu, convém que ele cresça e que eu diminua. O cara é ele, não sou eu não. Não sou eu que tem que aparecer aqui, que tem que aparecer aqui é ele. E nós, irmão? Quem é o cara na nossa vida? Perdão, somos nós?
o Senhor Jesus. O versículo 20 fala assim, ó: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, tudo que existe aqui, meu irmão, quem foi que criou? Esse prédio aqui, quem que fez? Mas se Deus não desse a sabedoria para o homem, jamais ele existiria. O homem foi um instrumento que Deus usou, mas quem criou isso aqui foi Deus. Tudo que você olha hoje é o homem. Um carro como este, complexo, cheio de peças, parafusos, mangueiras, fios, tudo isso, criação de homem, através da sabedoria de Deus, senão não viria. E isso tudo deveria ser motivo de glória para Deus. Nós deveríamos ficar invisíveis diante disso, inefáveis. Mas tem muita gente comprando para si essas glórias. Cuidado. Eu consegui um bom resultado no meu trabalho, pastor. Eu sou um cara muito esforçado e foi a recompensa que eu recebi, porque eu sou o cara. Você é um cara de pau. Você só conseguiu porque Deus te colocou lá, filho. Um óleo de peroba para dar uma ungida nessa cara de madeira. Você só chegou lá porque Deus falou vai. E quer ir mais longe? Se quer ir mais longe, peça mais de Deus na sua vida. Que vejam mais de Deus em você. Você vai ver onde é que você vai parar. Você vai parar no céu, irmão. Salvo. E nessa terra, Deus te coloca no lugar de honra, se você se deixar usar por Ele. Nós, diante das coisas do Senhor, tem que ficar escondido, irmão, inexcusáveis. Mas tem gente que quer aparecer. Não, afinal de contas, se não fosse eu, essa empresa, se não fosse eu, essa casa, se não fosse eu, se não fosse você, era outro. Nessa igreja, se não fosse eu, se não for eu, vem outro. Porque o que mais Deus tem é gente que Ele levantou. Pode ter certeza. A glória não é para mim ou para você, a glória é para Deus, de tudo que Ele tem nos usado para fazer. Pastor, se não fosse a minha oração, seria de outro. Mas talvez Deus usou você para fazer essa oração, porque tinha fé no seu coração. Então, meu irmão, faça a oração, que a oração dê certo, que você fale que Ele cresça e que eu diminua. Foi Ele e não eu. Eu não tenho poder para nada. Você não tem poder para nada. Preste atenção. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se. Já viu alguns discursos por aí, irmão? Depois que assumimos, fizemos isso e aquilo. Se não for Deus na nossa vida, é muito claro. João capítulo 15, em casa você lê. Sem mim, nada podeis fazer. Conhecem a Deus, mas tiram a glória de Deus para si. Isso vai levar inevitavelmente a um desastre na vida da pessoa. Deus não dá a glória dele para ninguém, filho. Ninguém. Se você orou e a pessoa ficou curada, louvado seja o nome do Senhor, não você. Eu estou em contato direto com Deus, é só eu orar e vai acontecer. Cuidado para não transformar essa honra em vergonha, porque não é isso que Ele está esperando de você. Pastor, o Senhor orou e curou. Meu irmão, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus ouviu a nossa oração. É Ele que está agindo na sua vida, ou na vida de quem quer que seja, através da nossa fé.
O que nós temos que ter é fé para ligar. A nossa ligação com Deus é feita através da fé, da obediência na palavra dele. Senão vai continuar sendo a mesma coisa sempre. Sempre. Dizendo-se sábios, se tornaram-se loucos. Misericórdia. Preste atenção agora o que eu vou ler. 23, ó. Mudaram a glória de Deus. Meu Pai amado. Mudaram a glória de Deus. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Está falando assim, ó. Às vezes tiram a glória de Deus, que não aceita a corrupção, e joga essa glória toda para uma imagem de um homem que é corrupto. A gente se corrompe, irmão. Você mesmo, se fizer uma conta rápida na sua cabeça, vai encontrar algum momento na sua vida que você foi corrompido por alguns sentimentos desses que ele falou. Mentira, engano, adultério. Nós somos corrompidos, corruptíveis, mas não quer dizer que seremos corruptos. Nós somos suscetíveis à corrupção, mas não quer dizer que vamos curvar a corrupção. Nós estamos tendo um tempo hoje de sair fora disso tudo. Nós vamos nos consertar com o Senhor e tocar a nossa vida em plena honra com Ele. Mas se nós estamos nesse comportamento, nós vamos perder. E muitos de nós tiram a glória de Deus e colocam na imagem de um homem. E eu vou falar para você o jeito mais simples de você entender isso. Aqui mesmo na nossa região, Nordeste, tem muito pessoas que acham que a imagem de um ser tem o poder. A imagem de um homem que é de gesso, que é de madeira, que é de ferro. Se não tiver aquela imagem em casa, a pessoa não tem proteção. Você já viu isso por aí? Está tirando a glória de Deus e colocando a glória em algo que tem a imagem de um homem corrupto, que falha. Não, e piora, olha só o que ele fala, ó. E mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, ó, de aves e quadrúpedes e répteis. Vai na Índia e mata uma vaca para você ver se é condenado, irmão. Porque a vaca lá é uma deusa. Não pode matar a vaca lá na Índia, por quê? Porque é Deus. Em outra área da Índia também, África, tem o Deus que é rato. O povo cria rato lá como se fosse Deus. Estão mudando a glória de Deus, irmão. Isso um dia vai chegar a fatura. Vai chegar a fatura. Se dizendo sábios, se tornaram tolos, bobos, idiotas. Estão tirando a glória de um Deus poderoso e colocando a glória no homem, na imagem e semelhança do homem, numa ave, num quadrúpede, num réptil. O Deus jacaré, o Deus cobra. Que Deus, irmão, misericórdia. Tem terreiro de Umbanda e Quimbanda e Candomblé que tem esse tipo de coisa. É a fé deles. Não vou criticá-los, é a fé deles. Mas eu não concordo. O mesmo direito que eles têm de exercer a fé deles, eu tenho o direito de não concordar. Se eu não quiser, eu não concordo. Que eles continuem na fé deles, eu continuo na minha. Mas nada me impede de orar por eles. Em nome de Jesus, vai mudar. Ah, vai. A glória só quem vai receber é o meu Deus, é o meu Senhor, é o meu Criador, como também seu. E daqui a pouco tem deles lá aqui conosco. Hoje de manhã, quando o Ronaldo levantou a mão, pastor, era eu era do terreiro. E agora estou aqui servindo a Deus. Louvado seja Deus. Glorificado seja o Senhor. Mas hoje está acontecendo isso que Deus está falando há milhares de anos atrás, irmão. Está acontecendo hoje. Segue mais. Olha só. Meu Deus, é coisa doida, irmão. Versículo 24. Aí vem o que Deus está fazendo. O que Deus faz quando as pessoas decidem tomar essa decisão.
pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem a seu corpo entre si. Aí você vai entender o porquê que está acontecendo tudo agora, presta atenção. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Estão deixando de servir a Deus para servir a cabeça de alguns homens dessa terra. E aí estão mudando toda a natureza de Deus em mentira. Vai mais. Versículo 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário a... Você entende o que está escrito aqui? Essas pessoas tomam decisões na vida delas de maneira que viram as costas para Deus. Eu quero ir por esse caminho porque aqui é melhor para mim. Deus fala: você quer ir? Não é o que eu quero. Mas eu quero. Você quer ir? Não é o que eu quero. Deus fala: eu não quero que você vá por aí. Ah, mas eu quero ir. Então vá. Aí as mulheres mudam a natureza das mulheres. Não entendi, pastor. Você já viu casal de mulher com mulher por aí? Está mudando a ordem natural da mulher. Mulher é para ter um marido, irmão. Varão, homem. Mas elas decidiram ir por este caminho. Então Deus as abandona na sua própria concupiscência. Vá por aí. Não é o que eu quero para você, mas vá por aí. Um dia vai chegar essa fatura. Versículo 27, vai vendo. E semelhantemente os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamam em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Vamos voltar década de 80, quando começou esse negócio de homossexualismo ser mais aberto. Eu me lembro que eu era criança e ainda já ouvia falar: fulano resolveu sair do armário e tal, e de lá para cá cresceu ou não cresceu o número? Nessa década 80, 90, surgiu uma enfermidade chamada AIDS. Lembra disso? Você lembra quantos homossexuais morreram naquela época com AIDS e até hoje estão morrendo? É o que Deus está falando aqui. Você quer ir por esse caminho? Não é o caminho que eu tenho para você. Não foi para isso que eu criei você. Mas você quer ir por aí? Vá. Haverá consequência. Você vai receber na sua carne a recompensa do erro que você está cometendo, tá? E semelhante também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Não é maldade de Deus, mas é consequência da falha. E tem muita gente perdendo a vida agora com outras enfermidades que estão aparecendo. Irmão, vou voltar no início. Ouvi a palavra de Deus, ó filhos de Israel. É para nós, irmão. Deixa isso, meu irmão, tomar conta do seu coração. Esses sentimentos não podem ter lugar dentro de nós. O inimigo está levando muita gente para esse caminho, filho. O preço vai ser caro quando chegar a fatura. Cuidado. Versículo 28 fala assim, ó: e como eles não se importaram em ter o conhecimento de Deus, mais uma vez, e como eles não se importaram em ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convém, estando cheios, preste atenção agora, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldades, cheio de inveja, homicídio, contenda,
engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente ao pai e à mãe. Tudo isso, irmão, é o homem sendo entregue às paixões do seu coração. Todos que praticam isso aqui, é como se você ouvisse Deus falar: então tá bom, vá por aí, mas não é o que eu quero, não é o caminho que me agrada. Você quer ir? Vá. Então parece que você não está fazendo nada, né? Vai chegar a hora. Vai chegar a hora. Pastor, sou homofóbico? Não. Não sou. Eu só não concordo com as práticas do homossexualismo. Se entrar um homossexual aqui, pastor, ele vai ser muito bem recebido. E aí, se eu souber que alguém discriminou alguma pessoa que tem esse sentimento em seu coração, eu vou chamar no gabinete e nós vamos conversar. Que Deus que você está servindo? Então entra um homossexual aqui, não pode sentar do teu lado, não? Ele está precisando de ajuda, por isso que ele entrou aqui. Ele colocou no coração que aqui vai ter alguém que vai ajudar ele. E de repente ele olha aqui, nós somos os primeiros a expulsar essa pessoa? Não, filho. Ele tem que ver a diferença em nós. Ele tem que ser muito bem acolhido aqui. Seja homem, seja mulher, seja muito bem-vindo. Se entrar uma prostituta aqui, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Ou ela vê a diferença em nós, ou vai continuar sendo uma prostituta o resto de sua vida. E aí, um pensamento negativo com relação a nós, que poderíamos ter ajudado ela, e a expulsamos. É isso que os fariseus fizeram. Jesus não expulsou ninguém. Jesus perdoou e falou que ela não pecasse mais. Você lembra disso? Os fariseus queriam jogar pedra nela, porque ela estava adulterando seu esposo, seu casamento. Quem não tem pecado, que atire a primeira. Alguém atirou pedra? Que quando Deus fala, fala dentro de nós, irmão. Fala: vixe, eu sou pior do que essa mulher aí, então deixa quieto. Se eles não puderem lhe apedrejar, muito menos eu, filha. Perdoados estão os seus pecados, mas não peques mais. Não somos nós que vamos falar com a prostituta, é o Espírito de Deus, irmão, através de nós. Aí Ele pode nos guiar, Ele pode nos levar até o coração daquela pessoa, e essa pessoa entender que, epa, tem algo de errado na minha vida que tem que mudar. Tem algo de errado na nossa vida que tem que mudar, filho. Desobedientes ao pai e à mãe. Tem mais, 31. Nécios, infiéis nos contratos. Olha aí, irmãos. Os irmãos que têm comércio, nunca seja infiel no contrato que você fechar, irmão. Seja qual for, não vai para esse lado de infidelidade, irmão. Não vai querer ganhar mais, sabe, em cima do esforço de outros. Faça o que é correto, o que é justo, e Deus sempre vai estar com você. Infiéis nos contratos. Tem mais. Sem afeição natural. O que é isso? Sem coração, irmão. A pessoa não tem misericórdia de ninguém. Pisa, humilha. Cuidado, filho. Isso não é comportamento dos filhos do Senhor. Sem afeição natural. Irreconciliáveis. Tem pessoa que está sem falar com o pai e com a mãe há muitos anos, irmão. Vamos parar com essa besteira, filho. Vamos nos reconciliar com os nossos. Porque um dia você vai querer falar com ele e não vai estar aqui. Eu sou doido para dar um beijo na minha mãe, filho, mas eu não posso mais. Ela já foi embora. Graças a Deus sempre nos demos bem, nunca brigamos. Mas eu sou doido para dar um beijo nela. E um dia vai chegar o sentimento desse no seu coração. Você vai querer abraçar, vai querer conversar, vai querer fazer as pazes, e vai ser tarde demais. Filho de Deus não é irreconciliável. Filho de Deus consegue perdoar. Mas é difícil, eu não estou falando que é fácil. Eu estou falando que é necessário perdoar. Porque se você perdoar, Deus perdoa você. Mas se você não perdoar, de maneira alguma, você será perdoado. O próprio Jesus Cristo falou isso, a gente não pode negar. Lute dentro de você para perdoar alguém, ou para ceder o perdão a alguém. Eu te perdoo em nome de Jesus.
acabou. Naquele instante ele quebra a barreira do inferno e Deus pode agir na sua vida, filho, da maneira que Ele quer. Sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. 32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os quais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que a fazem. De novo, os quais, conhecendo a justiça de Deus, aí entre parênteses, né? O escritor que está falando, quem comete isso, ou seja, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não só as fazem, mas também consentem os que querem fazer. É assim, ó. As pessoas conhecem que tudo isso que eu li aqui, existem pessoas que conhecem que isso é contra a justiça do Senhor, mas elas só não praticam como auxiliam outros a praticarem. Por exemplo, o judiciário brasileiro, irmão. Minha esposa falou ontem que uma senhora foi agredida e processou o seu marido, companheiro, não sei, eu não vi a matéria. Minha esposa que falou. E foi a juízo. Pois o seu juiz, o meritíssimo juiz de direito, além de humilhar a mulher, falar mal da lei Maria da Penha, que é uma lei que protege a mulher, ainda a intimidou e falou que se ela não parasse de querer acusar o seu próprio marido, tiraria a guarda dos seus filhos. Caramba, a mulher foi agredida pelo marido e ainda tem que passar por essa humilhação, irmão. Ele sabe que é errado, mas está consentindo que o erro prevaleça. Também entra nessa lista aqui. Não só faz, mas também consentem aos que a fazem. Lembra das leis que muitos estão na Câmara dos Deputados querendo aprovar, que querem acabar com a base de tudo da nossa vida, que é a família? Que estão querendo aprovar e virar lei que o homem pode casar com homem, mulher pode casar com mulher. Eles viram que nós estamos começando a entender as coisas, aí deixaram a nossa cabeça em paz e rebaixaram e foram lá nas nossas crianças. E estão querendo falar que com 6 anos de idade, o meu filho, seu filho, sua filha pode decidir o que ela quer ser, o que ele quer ser. Nasceu homem, mas pode ser o que quer, o que quiser, com 6 anos de idade, e o pai e a mãe não pode tomar decisão nenhuma. Meu Deus do céu, é isso aí que Deus está falando. Não só praticam, mas consentem aos que praticam. Tudo isso, irmão, está no pacote. E vai chegar essa fatura. Vai chegar essa fatura. Deus sabe exatamente quem está fazendo tudo isso. Tem muita gente que está falando, mas quem está por trás dele é que são os culpados. Tomara que não seja ninguém da casa do Senhor. Porque se for, será uma vergonha para nós. Mas Deus vai fazer um limpo, irmão. E nós, filhos de Israel, não vamos entrar nessa lista, irmão. Se a gente vai se identificando com algum desses comportamentos, vamos nos limpar hoje, irmão. Hoje. Agora, eu vou fazer uma oração já. Vou ler mais alguns versículos antes de fazer uma oração. É Apocalipse capítulo 2, para a gente terminar. Apocalipse capítulo 2. Jesus Cristo falando através do apóstolo João, na visão que ele teve do Apocalipse. Vou terminar já para não ficar enfadonho. É capítulo 2, versículo 2, vamos lá. Deixa Deus falar com você. Está escrito assim, ó: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Deus sabe o que nós estamos fazendo, irmão. Deus sabe que às vezes nós somos tentados por pessoas que se dizem ser servos de Deus, mas não são. Mas nós não perdemos a paciência, nós nos mantivemos no caminho reto com o Senhor, nós não deixamos que esse mal entrasse no nosso coração, não sofremos com esse mal. Ah, pastor, eu sofri, então tem que mudar.
Nada pode tirar os seus olhos do Senhor, irmão. Os teus olhos têm que estar fixos no Senhor. Esse tipo de coisa, esse tipo de escândalo vai acontecer para que você veja, mas não entre por esse caminho. Vamos lá de novo. Deus sabe, irmão, eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Versículo 3: e sofreste e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te... Deus está sabendo o que você está fazendo, irmão. Não te cansaste, você não desistiu de trabalhar pelo nome do Senhor. Então continue nesse caminho, se fortaleça cada dia mais na palavra do Senhor, na direção que a palavra de Deus tem trazido sobre a sua vida. É o caminho correto para você seguir. Porém ele fala o seguinte, versículo 4: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Se a gente dá motivo para esse tipo de comportamento penetrar no nosso coração, a gente passa a dar muito mais valor a coisas dessa terra do que as coisas do Senhor. O ímpio, ele ira, ele enraivece, ele fica odioso. O ímpio, ele quer matar, ele mata. Se nós deixarmos, o nosso coração fica como o de um ímpio, até vezes muito pior. Tem coisas que hoje alguns cristãos fazem que nem os ímpios fazem. Se o nosso amor a Deus esfriar, irmão, a iniquidade vai tomar conta. A iniquidade tem se multiplicado, porque o amor tem se esfriado. Por amor a Deus, a gente abre mão de qualquer coisa ruim dessa terra, de qualquer coisa errada dessa terra. Por amor a Deus eu perdoo até meu pior inimigo. Por amor a Deus eu perdoo a pior falha. Por amor a Deus, não a mim, a Deus, a Deus, a Deus. Porque por mim eu faria coisa errada, eu aceitaria a proposta errada, eu assinaria o contrato falso. Por mim eu faria algo que eu ganharia algo em troca, mas por Deus não. Por amor a Deus não. Por amor a Deus eu não entro na falcatrua. Por amor a Deus eu não me corrompo. Eu não vou fazer parte dos corruptos dessa terra. Por amor a Deus eu fico livre disso. Mas quando o amor esfria, eu aceito. Lembra do teu primeiro amor? Quantos anos você tinha? A mocinha, do colégio, prézinho, não sei, da escola. Lembra que você ia dormir, você nem dormia direito? Ai, só de lembrar, o coração acelerava, o sangue parece que virava uma pirueta dentro da gente, começava a esquentar a testa. Estou falando de mim. Ai, só de lembrar. Lembra? Tirava o nosso fôlego. E quando passava na frente, então, os joelhos batiam um no outro. Vou cair. Lembra? O primeiro amor? Você sente isso por Deus? Esfriou. Nós tínhamos que ter o mesmo sentimento por Deus, irmão. Para uma reunião como essa eu tinha que vir. Eu não tinha que vir para ser embrasado aqui. Eu tinha que vir uma brasa viva de casa, porque eu sei que Deus vai falar comigo. Então eu tinha que vir com uma sede. Aí eu vou para a igreja hoje, né? Vamos lá. Vamos ver o que aquele gorducho vai falar hoje. Aquele buchudo. Sou eu que falo com você, filho. Deus me usa para falar com você. Também usa você para falar comigo. E Ele quer usar a gente para falar com outros. Mas se o nosso amor por Ele está esfriando, irmão. Tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Quando fala a palavra de Deus para você, o que causa no seu coração? Já é uma palavra comum? É, pastor. Teu primeiro amor apagou. Porque quando falava o nome da sua namoradinha, ou a sua pseudo namoradinha, você queria namorar com ela, ou com ele, quando falava o nome dessa pessoa, só de falar no nome, e de Deus. E de Deus.
Deus não está falando que isso vai acontecer. Ele está falando que aconteceu. Eu tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Não, pastor, eu amo a Deus. Eu amo. João 14, 21 diz que aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, os pratica, este é o que me ama. Fazer coraçãozinho para Deus e falar eu te amo é coisa de ser humano, irmão. Mas coisa de filho de Deus, eu declaro amor por Deus praticando a palavra dele, praticando o evangelho nessa terra corrompida, nessa terra corrupta. Mas Deus olha para a minha vida e não vê um corrupto, vê um filho de Israel, um filho legítimo de Deus, ainda que seja por adoção, mas é legítimo, porque cumpre o que ele fala. Pastor, eu não sinto esse sentimento no meu coração, então estou perdido. Se continuar assim, tá. Mas graças a Deus tem o versículo 5 que eu vou terminar nele. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, se não acontecer isso, brevemente a ti virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. E se eu me arrepender, pastor, Deus usa você agora. Mas se não se arrepender, sabe o que é castiçal? Candelabro, onde coloca as velas, não tem? Aquele pedestal assim, geralmente são 7 velas, né? Para que é o castiçal? Para gerar luz, não é? A vela acendia, não é que hoje mistificaram vela, né? Na época era para gerar luz. Colocava lá na sala, no lugar mais alto, para iluminar todo local onde tivesse. Se eu não me arrepender, Deus tira o meu castiçal, ou seja, eu vou ficar sem luz nenhuma. Lembra o que Deus falou? Como é que estava o coração do povo? Um coração que estava em trevas. Lembra? Oséias? Eu leio para você não achar que eu estou falando doideira. O coração do povo, quando deixa de buscar o conhecimento de Deus, vira um coração que fica em trevas, coberto completamente por trevas. Em nome de Jesus, não deixe isso acontecer com você, porque se acontecesse com você, certamente você passará por tudo que eu acabei de ler aqui, e até muito mais. Tem consequências muito mais graves, irmãos. É que a gente não tem tempo de entrar nesses detalhes. Acredito que você compreendeu quando Deus falou a respeito disso no seu coração. E eu vou colocar mais claro ainda. Não estou falando isso para que você não foi em Oséias, não, foi em Romanos mesmo. No capítulo 1, versículo 21, fala assim, ó: porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, virou escuro, uma escuridão, treva. Por quê, irmão? É o que Deus está falando. Tirou o castiçal, tirou a luz, irmão. Não entendi ainda, pastor. Lembra o Salmo no 105? Luz para os meus pés é a tua, e lâmpada para os meus caminhos. Um ser humano que não é guiado pela palavra de Deus, irmão, ele vive em treva, mesmo estando dentro da casa do Senhor, mesmo sendo filho de Israel. Se ele não tem a vida pautada nos princípios bíblicos, o coração dele está entenebrecido, está completamente nas trevas. Eu sei que hoje não teve muito glória a Deus, porque a gente pensa friamente com relação à nossa vida, e esse é o objetivo, que você pense friamente a respeito da sua vida, das suas decisões, o que você quer para a sua vida, para o seu futuro. É a única maneira de ter Deus na nossa vida, é tendo pleno conhecimento dele em nós. Busque conhecer a Deus, busque se aproximar mais da palavra, e ele vai conduzir os seus passos para onde só ele tem um objetivo para você. Amém?
que Ele continue falando no seu coração. Fecha a tua Bíblia e vamos orar. Peço que você fique de pé, por favor. Feche os teus olhos. Hoje eu não quero batalhar contra o inimigo, não. A gente batalha todo dia. Hoje eu quero fazer as pazes com o Senhor. Se é que você precisa disso. Eu creio que todo dia a gente precisa fazer as pazes com o Senhor. Porque todo dia na nossa mente ela é bombardeada por sentimentos, aliás, por pensamentos que nos levam a perder o controle da nossa vida. O nosso coração passa por uma bateria de sentimentos que nos leva a pensar, entregar os nossos pensamentos a trevas, e fica difícil viver. Meu Pai, eu sei que foi muito sério o que o Senhor falou conosco aqui hoje. Eu sei que hoje não teve motivo para dar muito glória a Deus aqui nessa igreja, porque possivelmente o Senhor mexeu em feridas que estavam já cicatrizadas, mas que não estavam curadas, estavam cicatrizadas. Era só dar um toque, todo aquele pulso saía de volta. A dor, a lembrança, vem tudo à tona de novo. Mas só tinha que tocar. Nós temos, meu Deus querido, que cauterizar essa ferida, essa enfermidade. Esse coração tem que passar por um remanejo muito grande. E nós estamos num período de mudança na nossa vida, Pai. Se o Senhor não falar a verdade para nós, como é que nós vamos mudar? Vamos continuar na mentira. E eu não quero, Pai. Já vivi muito tempo na mentira. Eu não quero ser reconhecido como um enganador, um mentiroso, presunçoso, arrogante, ignorante, prepotente. Bato no peito para falar que estou na igreja, mas não tenho a presença de Deus na minha vida. É muito contraditório isso, irmãos. Se você continuar na igreja sem Deus na sua vida, você não vai para lugar nenhum. Vai dar um péssimo testemunho e a sua vida vai continuar a mesma coisa. Não é esse o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo aqui é que Deus abra a nossa mente, fale a verdade ao nosso coração, e nós, como obedientes ao Senhor, cumpramos com o que Ele abre e coloca dentro de nós. Obedeça a Deus na íntegra do que Ele fala com você. Deus não tem um botequinho que eu negocio com Ele, meu irmão. Deus fala e eu obedeço, ponto. Deus fala e eu obedeço, e ponto. O Senhor fala e nós obedecemos, e ponto. Não tem que retrucar com Deus, não tem que negociar com Deus, porque por pior que seja o caminho que Ele está colocando na sua vida, é melhor do que o melhor caminho que você tem para você mesmo, porque você está vendo com os olhos de hoje. Deus quer o teu hoje para apresentar a você um futuro brilhante. Mas se o hoje seu não agrada a Ele, Ele precisa mudar. Então aceite essa mudança, aceite essa transformação. Livra-te, o homem de Deus ou mulher de Deus, dos sentimentos deste mundo. Livra-te, servo do Senhor, das paixões desse mundo. Quebranta o seu coração diante desse Deus maravilhoso. Ô filho, não desrespeita o teu pai, não. Ô filho, não aborreça sua mãe, não. Não o desobedeça. Não os desobedeça. O filho tem que honrar o pai e a mãe, para que os seus dias nessa terra vão bem e ele venha prosperar cada dia mais, para que sejam longos os seus dias nessa terra e que ele venha crescer. Aí o pai cutuca o filho, a mãe cutuca a filha e fala: tá vendo? É para você me obedecer. Verdade, sua mãe está certa. Mas eu falo para você também, mãe, você é filha. Eu falo para você também, pai, você é filho. Olhe para os céus de cara o seu pai e o obedeça. Honra o teu pai, honra a tua mãe, para que ele possa agir na sua vida de maneira grandiosa
e majestosa. Meu Deus, em nome de Jesus, com as mãos poderosas sobre o coração dessa pessoa, e arranque dele, arranque dela as dores, os sentimentos malignos e malditos, e coloca o teu amor aí dentro, Senhor. Nos faz voltar ao primeiro amor, meu Pai. Nos faz voltar em nome de Jesus ao início de tudo, Senhor. Eu quero voltar para lá, porque foi lá que o Senhor começou a falar conosco, Senhor. Para a glória do teu santo nome eu peço a Ti. Em nome de Jesus, eu entrego o meu coração nas Tuas mãos e peço que a Sua mão venha sobre mim, venha sobre a minha casa, venha sobre a minha família. Isso. Em nome de Jesus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Diga, eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Deus te chama para esse caminho novamente. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, meu Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Que o conhecimento de Deus venha sobre a sua vida. Que o Espírito Santo do Senhor possa guiar os seus passos, de maneira que você se achegue, se aproxime a Deus cada dia mais, para que assim Ele possa guiar os seus passos e colocar você num caminho reto novamente. De todo o meu coração, esse é o meu pedido ao Senhor. Quero rever meus valores. conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Aleluia. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu
Só quem quer essa volta, dê uma salva de palmas bem bonita para Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Jesus. Aleluias. Sente-se, servo do Senhor. Só Deus mesmo, né, irmão, para dar um puxão de orelha desse na gente, e a gente ainda fala glória a Deus e aleluia. A gente precisa, irmão, a gente precisa. Vamos abrir os nossos olhos e servir o nosso Deus como Ele merece ser servido, né? Por servos e servas fiéis a Ele e ao propósito da palavra dEle nas suas vidas, amém? Conte com o agir de Deus na sua vida, irmão. Ele vai agir certamente e entregar nas tuas mãos a condição de ser um servo fiel e real a Ele, amém? Eu quero aqui agradecer o pessoal de casa que esteve com a gente até agora. Obrigado pela tua presença, obrigado pela a tua companhia até agora. Voltamos na próxima quarta-feira às 9 da manhã e depois às 7 horas da noite no culto que a gente ministra aqui à noite, direto da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui da cidade de Arapiraca, capital do Agreste de Alagoas. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa e toda a sua família. Até a próxima, em nome de Jesus.